Alô, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis, também do podcast Amigos do Urbano, e vamos falar hoje sobre Santos e Bahia na história. Santos enfrenta o Bahia nessa segunda-feira, buscando uma vitória que não vem já tem um bom tempo. Uma vitória fora de casa que não vem há mais tempo ainda. Uma situação completamente dramática vemos vivendo, mas enfim, temos que continuar e esperar a hora disso virar. Eu não sei se isso vai acontecer esse ano ainda ou somente no ano que vem, mas enfim, a nossa parte a gente vai fazer, já que os jogadores não estão fazendo a parte deles. Bom, Santos e Bahia se enfrentaram pela primeira vez no longínquo ano de 1936, no Estádio da Graça, com vitória do Santos por 2-1, com os dois gols de Raul, o Raul Cabral, herói do título paulista de 1935, um ano antes, conquistado contra o Corinthians alguns meses antes dessa primeira partida entre Santos e Bahia. No ano de 1939, o Santos voltou à Bahia, para uma excursão por lá, e os times voltaram a se enfrentar em duas oportunidades, com o Santos vencendo o primeiro jogo por 3-1, com gols do lendário Moran, sim, o Nicolau Moran, bastante famoso depois como dirigente, e o Zé Carlos marcou duas vezes, e nessa partida o Santos conquistou a Taça Prefeitura de Salvador. No segundo jogo, o empate em 3-3 com o campeão baiano de 1938. Lá na Bahia, naquele ano, ocorreram dois campeonatos estaduais. E pelo Santos, marcaram o Rui Gomide, o Artigas e também o Bazzoni. Na Fonte Nova, o primeiro confronto aconteceu no ano de 1956, com vitória dos baianos por 3-1. Como a partida é válida pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro confronto entre Santos e Bahia pelo Campeonato Brasileiro aconteceu em 1959 na Vila Belmiro e o jogo valia a taça. E para surpresa de todos, o Bahia, que tinha um ótimo time, apesar de pouco badalado aqui em São Paulo, venceu o Santos por 3-2 nesse que foi o primeiro jogo da decisão da Taça Brasil. O Santos deu troco na Bahia, venceu por 2-0, mas a disputa final, o tira-teima, aconteceu no Maracanã e o Bahia acabou vencendo o Santos, que jogou desfalcado de Pelé. O Bahia venceu por 3-1, conquistando o primeiro título brasileiro da história. A competição, a Taça Brasil, foi criada por João Avelange para apontar quem seria o campeão do Brasil. Afinal de contas, já estava prevista a fundação, a criação da Taça Libertadores, a Copa dos Campeões da América, e o Brasil não tinha qual equipe indicar, pois não havia uma competição nacional regular. As duas equipes voltaram a se enfrentar em campeonatos brasileiros pelas finais de 1961, 2 anos depois. O primeiro jogo na Bahia, jogando na Fonte Nova, 1-1, e na Vila Belmiro o Santos aplicou uma bela goleada por 5-1 e conquistou o seu primeiro campeonato brasileiro da história e o único deles conquistado dentro da Vila Belmiro. O Santos já era famoso no mundo inteiro, mas ali começava a trajetória para que o Santos pudesse ser campeão sul-americano, da Libertadores, e também campeão mundial, o que aconteceu no ano seguinte. Em 1964, porém, pela disputa do Brasileiro de 63, Santos e Bahia voltaram a se enfrentar novamente na decisão. E nessa melhor de três, novamente o Santos venceu o Bahia por 6-0 no Pacaembu, vencendo também na Fonte Nova por 2-0. E com essa vitória da Taça Brasil em 1963, por ter conquistado 3 vezes seguidamente, o Santos ficou com a posse definitiva da primeira Taça Brasil, que está disponível lá no Memorial das Conquistas para você visitar e tirar uma foto. Muito importante no Memorial das Conquistas, principalmente para levar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, porque só o passado vai nos salvar e vai salvar toda a geração de torcedores do Santos, porque se depender do presente, eles não quererão ser santistas. Em 1968, no Pacaembu, o Santos, que terminaria como campeão brasileiro pela 6ª vez, estabeleceu a sua maior goleada na história da competição, quando venceu o Bahia por 9-2. 1969, ano seguinte, Santos e Bahia trouxe uma grande expectativa,
pelo 10º gol do Rei Pelé. O Santos jogou com o Bahia na Fonte Nova, com direito a Wilson Simonal, amigo pessoal do Pelé, posar na foto com o time do Santos. A atmosfera era muito grande, o Rei chegou a driblar defensores e até o goleiro, mas o zagueiro Nildo, birro doido, se lançou contra a bola para evitar em cima da linha o 10º gol do Pelé, que poderia ter acontecido lá em Salvador. A partida terminou empatada em 1-1 sem o gol, marcante do Pelé. Quem marcou o gol do Santos foi o Jair Bala, e o Rei teve que esperar mais 3 dias para estufar as redes pela 10ª vez contra o Vasco lá no Maracanã. Obviamente que você já viu esse gol, um dos gols mais famosos da história do Pelé e também da história do Santos. E ainda falando um pouco do maior de todos os tempos, poucos sabem, mas pouco mais de um ano depois de se aposentar naquela partida contra a Ponte Preta na Vila Belmiro, que o Pelé se ajoelha e vira para os 4 cantos do estádio, ele voltou a jogar com a camisa que o consagrou e foi contra o Bahia no fim do ano de 1975, atendendo a um pedido do então presidente do Santos, Modesto Roma. Não confunda com o Modesto Roma filho, que foi presidente do Santos há pouco tempo. Ele virou uma espécie de garoto propaganda, ele, o Pelé no caso, virou uma espécie de garoto propaganda do torneio Governador Roberto Santos, que teve uma alcunha de Torneio da Fome. Afinal de contas, ele reuniu os principais times do Brasil que haviam sido eliminados do Campeonato Brasileiro. O Santos, nessa partida, contando com o Pelé contra o Bahia, terminou empatando em 1-1 com o Brecha marcando o gol do Peixe. A última vitória do Santos contra o Bahia jogando na Fonte Nova, que é o palco da partida da segunda-feira, foi uma marcante goleada, porém há 20 anos, quase 20 anos, O Didi abriu o marcador aos 9 minutos, o Robinho empatou aos 14 com um belíssimo gol, o Léo virou aos 16 marcando gol de cabeça, sim, o diminuto Léo marcou de cabeça contra o Bahia. O Didi empatou aos 22, Robinho marcou novamente aos 27 e o Cícero empatou para os baianos aos 36. No segundo tempo o Santos deslanchou, o Preto Casagrande virou, mas em seguida 2 vezes Diego, William e Fabiano fecharam a conta para o Santos, um alucinante 7-4 para o Peixe. A última vitória do Santos contra o Bahia, atuando lá na Boa Terra, aconteceu em 2019, com um gol do uruguaio Carlos Pato Sanches de pênalti. Essa vitória do Santos em 2019 quebrou um jejum que vinha desde 2014. Então, ou seja, nos últimos anos, ganhar do Bahia lá na Bahia não tem sido tão comum. Essa última vitória do Santos em 2019 foi disputada no estádio do Pituaçu e esperemos que, jogando na Fonte Nova, o Santos consiga o milagre de ganhar uma partida fora de casa e, enfim, iniciar a sua arrancada para fugir das últimas posições do campeonato. É isso, uma boa sorte aos jogadores do Santos que não estão merecendo muito, mas enfim, a gente só depende deles para sair dessa situação. Uma boa sorte aos torcedores do Santos que vão ao jogo e a você também que vai acompanhar pela TV, sofrer um pouquinho e esperemos que desta vez a história seja diferente em relação aos últimos jogos do Santos, certo? Um grande abraço, eu fico por aqui, tchau, tchau. Olá galera que acompanha o meu amigo Wesley Miranda no maior de todos os tempos. Nós estamos de volta nesse calvário que tem sido essa luta do Santos para se manter na Série A. E o próximo compromisso pisciano é na Bahia, na Boa Terra, na terra, no estado que eu nasci, Evaldo de Catolés, na Bahia para o mundo. Mas a situação do Peixe não está legal, infelizmente não está legal, mas a esperança continua aí agora com o técnico interino Marcelo Fernandes, que disputou 15 jogos nessa gestão Rueda, Falta 15 para terminar o campeonato, ele disputou 15, ganhou 6, perdeu 6, empatou 3, se Santos ganhar 6, empatar 3, a gente chega aí com grande chance de continuar na primeira divisão, mas o Santos pode mais, a gente vai, o Santos é incaível, como dizia o meu amigo Milton Neves. Contra o Bahia, principalmente na Fonte Nova, é meio complicado. Mas Santos será sempre Santos e é isso que a gente se apega nesse momento. O Santos contra o Bahia, na história, já disputou 71 jogos e desses 71 jogos o Santos venceu 34, empatou 16 e perdeu 21. Foram 136 gols pró, 90 gols contra. E os artilheiros,
Pelé com 15 gols, sempre o rei do futebol, Coutinho com 8, meu amigo Toninho Guerreiro com 8, Viola com 6 e o Bruno Henrique com 4. Em brasileiros, o Santos disputou bastante brasileiros, os dois primeiros brasileiros, inclusive, o Santos esteve junto com o Bahia. O Bahia esteve ali sempre. O primeiro campeonato brasileiro, quem venceu foi o Bahia, justamente em cima do Santos. E ao todo foram 54 jogos, 26 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. 97 gols pró. Que bom, seria muito bom se o 100º gol saísse na segunda-feira na Fonte Nova, né? Mas vamos crer, 97 gols por enquanto, com 60 gols contra. E desses 97, Pelé fez 13 gols em campeonatos brasileiros contra o tricolor da Boa Terra, o Coutinho fez 6, o Bruno Henrique 4, o Toninho Guerreiro 4. E na Fonte Nova, no famoso estádio baiano da capital, dos soteropolitanos, foram 31 jogos na Fonte Nova, entre Santos e Bahia, e o Santos venceu 9, o Santos tem feito boas partidas na Fonte Nova, foram 10 empates e 12 derrotas, é considerado até aí um empate técnico, e o Santos marcou 44 gols e sofreu 51. Os artilheiros também na Bahia, também na Fonte Nova, é o Pelé com 4, o Marcos Assunção, o único hat-trick de gols de falta da história do Santos foi feito por Marcos Assunção contra o Bahia na Fonte Nova, e o Toninho Guerreiro também fez 3 gols no time baiano. Do elenco atual, Lucas Lima já fez gol no Bahia, o Mendonça, grande Mendonça, que segundo o meu amigo Wesley Miranda, joga mais que Walter Marciano, e o Bruno Mezenga, grande Bruno Mezenga, que veio do Água Santa. O Vaqueiro fez inclusive o último gol do confronto. E em jogos, o Pelé disputou 16 jogos contra o Bahia e é o que mais jogou contra o tricolor da Boa Terra, o Pepe 13, o Lima 11 e o Coutinho 10 e o técnico Luiz Alonso Pérez, o Lula com 12. Esses jogadores, eles jogaram bastante contra o Bahia, como eu expliquei, porque no início do Campeonato Brasileiro, em 1959, depois de uma decisão entre João Avelange da CBD e o presidente da FIFA em 1958, ficou decidido que se disputaria o campeonato no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Peru, e desses campeões sairiam os representantes da primeira Libertadores da América. E por causa disso, o Bahia estava sempre lá como campeão baiano, o Santos como campeão paulista, eles estavam sempre se enfrentando, e obviamente por causa disso saiu tantos jogos dessa turma contra o tricolor da Boa Terra. Dados na mesa, Santos e Bahia, segunda-feira à noite, mas antes um convite todo especial para vocês. Na segunda-feira, às 18 horas, eu e meu amigo Wesley Miranda estaremos juntos com vocês para falar de história. Muitos desses gols que falamos agora você vai ver numa live super especial e também aí um esquenta, né, para que quando a bola rolar você esteja aí preparado historicamente para poder torcer para o Santos. Psicologicamente vai depender do nosso amigo Marcelo Fernandes e de seus 16 comandados. Um abraço, Deus abençoe vocês, até a próxima.